Há guerras que são apenas disputas por território, por poder, por recursos. Há guerras que nascem da ambição de reis e da rivalidade entre nações. Mas existem guerras que não podem ser explicadas apenas pela geopolítica ou pela economia. Guerras que carregam um peso espiritual, que ultrapassam fronteiras, que são anunciadas antes mesmo de acontecerem. Estamos diante de uma delas. A tensão entre Israel e o Irã parece, para muitos, um conflito como outro qualquer, fruto de diferenças políticas, religiosas e ideológicas. Mas à luz da palavra de Deus, é muito mais que isso. É o desenrolar de uma profecia escrita há mais de 2 milênios e meio. É a revelação de que o profeta Ezequiel viu em visões ainda no exílio, hoje se aproxima de sua plena realização. Enquanto líderes mundiais discutem tratados, enquanto exércitos se posicionam, enquanto os céus do Oriente Médio são riscados por mísseis e drones, a palavra de Deus continua ecoando. Nos últimos dias virá contra ti, ó Gog, uma grande coalizão de nações. Contigo estará a Pérsia, Cush e Put, todos com escudos e capacetes. Ezequiel 38 descreve algo que para o seu tempo parecia distante, quase impossível. Mas para nós, hoje, soa como leitura de um jornal. Não é coincidência que o nome Pérsia apareça entre os primeiros. A Pérsia, o atual Irã, ocupa um lugar central nesse cenário profético. E quando olhamos para a história, vemos que o relacionamento dessa nação com Israel sempre foi carregado de mistério, de paradoxos, de propósitos divinos. Houve tempos em que a Pérsia foi instrumento de libertação. Houve momentos em que ela foi a mão estendida de Deus ao seu povo. Mas também houve, e haverá, tempos em que se tornará inimiga, parte de uma coalizão que tentará apagar o nome de Israel da face da terra. E para compreender a gravidade desse conflito, precisamos voltar no tempo. Não apenas algumas décadas, mas séculos, milênios. Precisamos voltar às páginas das Escrituras, porque é lá que encontramos as raízes do que estamos vivendo hoje. O Irã moderno, com suas cidades agitadas e sua retórica agressiva, não nasceu do nada. Ele tem origens profundas, enraizadas nas genealogias bíblicas. No livro de Gênesis, capítulo 10, lemos a lista dos descendentes de Noé, os filhos que repovoaram a terra depois do dilúvio. Entre eles, 2 nomes se destacam para a nossa reflexão: Elão, filho de Sem, e Madai, filho de Jafé. Esses 2 nomes são as sementes de povos que mais tarde formariam o grande império medo-persa, o embrião do atual Irã. Elão se estabeleceu na região sudoeste do que hoje conhecemos como território iraniano, próximo ao Golfo Pérsico. Seus descendentes foram chamados Elamitas, um povo de grande fertilidade agrícola, rico em território, organizado politicamente. Madai, por sua vez, se fixou nas regiões montanhosas do norte, formando os medos, guerreiros resistentes, de cultura tribal e identidade étnica marcada. Durante séculos, elamitas e medos coexistiram, guerrearam, migraram e cresceram, até que, unidos, deram origem a um dos maiores impérios da antiguidade, o Império Medo-Persa. Esse império não foi apenas uma potência histórica, ele foi a parte do plano divino. A Bíblia mostra isso com clareza. Quando Jerusalém caiu diante de Nabucodonosor e o templo foi destruído, os judeus foram levados para o cativeiro na Babilônia. Ali permaneceram por 70 anos, conforme profetizado por Jeremias. E quando o tempo se cumpriu, Deus levantou um rei da Pérsia, Ciro, para libertar seu povo. Isaías, mais de um século antes do nascimento desse rei, já havia profetizado o seu nome. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita: Eu te chamei pelo teu nome, ainda que não me conhecesses. Isaías 45. Foi Ciro quem decretou o retorno dos judeus a Jerusalém. Foi Ciro quem ordenou a reconstrução do templo. Foi Ciro
um rei estrangeiro, pagão, que Deus chamou de seu ungido, seu instrumento de redenção. Essa é uma das passagens mais extraordinárias da Bíblia. Mostra que Deus é Senhor sobre todos os reinos, que pode usar quem Ele quiser, até mesmo um governante que não o conhece para cumprir seus desígnios. E não foi apenas Ciro. Outros reis persas também tiveram papéis decisivos na história de Israel. Dário confirmou os decretos de Ciro. Artaxerxes permitiu que Neemias reconstruísse os muros de Jerusalém. Foi no palácio persa que Éster se tornou rainha e, usada por Deus, salvou o seu povo de um genocídio planejado por Amã. O Império Persa foi, por décadas, um ambiente de restauração para os judeus. Mas a mesma Pérsia que foi usada como instrumento de redenção também é a nação que Ezequiel aponta como parte da coalizão contra Israel nos últimos dias. Isso revela um paradoxo espiritual. Deus pode levantar uma nação para abençoar e depois permitir que ela se torne instrumento de juízo. Ele é soberano, ele usa, levanta, derruba, conforme o seu propósito eterno. E quando olhamos para a história recente, vemos esse ciclo se repetir. Houve um tempo em que Israel e Irã foram aliados. Nas décadas que antecederam a Revolução Islâmica de 1979, o Irã, sob o governo do Shah Reza Pahlavi, mantinha relações estreitas com Israel. Enquanto o mundo árabe boicotava os judeus, o Irã lhes vendia petróleo, firmava acordos secretos, cooperava em projetos militares. Era uma aliança improvável, mas vital. Agentes da Mossad circulavam em Teherã com conhecimento das autoridades, mas esse tempo teve fim. O povo iraniano, insatisfeito com o autoritarismo do Shah, inflamado por uma teologia radical, se levantou em revolução. O Ayatollah Ruhollah Khomeini assumiu o poder e, com ele, uma nova visão apocalíptica. Israel deixou de ser aliado e passou a ser chamado de Pequeno Satã. A embaixada israelense foi fechada, os laços diplomáticos cortados, e o Irã começou a financiar diretamente grupos inimigos de Israel, como o Hezbollah no Líbano e o Hamas em Gaza. O que parecia apenas uma mudança política foi, na verdade, um realinhamento espiritual. O relógio profético avançava. A Pérsia, que um dia havia libertado Israel, agora se tornava seu inimigo, exatamente como Ezequiel havia anunciado. E a cada década, essa hostilidade só aumentou. O Irã investiu bilhões em armamentos, financiou milícias, espalhou sua influência no Oriente Médio. Sua retórica se tornou cada vez mais violenta. Israel será apagado do mapa, diziam seus líderes. E ao mesmo tempo, o Irã se aproximava cada vez mais da Rússia e da Turquia, as mesmas nações que a profecia menciona como parte da coalizão de Gog e Magog. O tabuleiro geopolítico está montado. O que parecia distante para Ezequiel, hoje, está diante de nós. As peças se alinham como em um jogo milenar, e o mundo observa sem entender que o que acontece não é apenas diplomacia ou guerra, é cumprimento de profecia. Mas aqui está o ponto mais importante. A guerra de Gog e Magog não será apenas mais uma batalha. Não será apenas um conflito entre exércitos humanos. Será o palco de uma intervenção direta de Deus. O próprio Senhor se levantará, e a sua glória será revelada de forma tão clara que nenhuma nação poderá negar. E se tudo isso está diante de nós, se cada movimento das nações confirma as palavras dos profetas, então precisamos parar e refletir. Onde estamos no relógio profético? O que significa viver nesse tempo em que manchetes de jornais parecem ecoar as páginas da Bíblia? Será que estamos prontos para o que está por vir? Você também percebe os sinais se cumprindo diante dos nossos olhos? Escreva nos comentários. Quero saber sua opinião. Se esta mensagem está edificando sua vida, peço que se inscreva no canal agora. Curta o vídeo, assista até o final e deixe seu comentário.
Tudo o que você fizer é muito importante para ajudar este canal a crescer e continuar com a missão de anunciar as palavras de Jesus para o maior número de pessoas possível. Gratidão. E agora, vamos voltar para a mensagem. Quando o profeta Ezequiel recebeu a visão da grande invasão contra Israel, estava longe de sua terra, exilado junto ao rio Quebar, em meio à dor da destruição de Jerusalém. Humanamente falando, parecia não haver futuro para o povo judeu. O templo havia sido derrubado, a cidade estava em ruínas e os exilados se perguntavam se ainda eram povo de Deus. É nesse contexto de desolação que o Senhor mostra a Ezequiel não apenas a restauração futura de Israel, mas também um cenário grandioso e assustador. Uma investida colossal de nações contra a Terra Prometida, lideradas por um personagem misterioso chamado Gog, da terra de Magog. A descrição é vívida. Ezequiel fala de um príncipe que governa sobre territórios identificados como Meseque e Tubal, regiões associadas à antiga Ásia Menor e talvez aos povos do norte, hoje relacionados à Rússia e à Turquia. Ao lado desse príncipe viria uma aliança de povos, e entre os primeiros nomes citados está a Pérsia. Isso é extremamente significativo. Não se trata de uma nação periférica ou secundária. A Pérsia é apresentada como pilar dessa coalizão. Por que a Pérsia? Porque ao longo da história, o território que corresponde ao Irã sempre teve uma posição estratégica. Ele está localizado entre o Oriente Médio árabe e a Ásia Central, entre o mundo islâmico e os antigos impérios do norte. É uma ponte entre culturas, um corredor entre civilizações, um ponto de contato entre o Oriente e o Ocidente. Por isso, em qualquer cenário de guerra, a Pérsia sempre foi fundamental. Não surpreende que nas profecias ela apareça com protagonismo. Ezequiel descreve essa aliança como um exército imenso, numeroso como nuvem que cobre a terra. Não é uma investida isolada, mas uma coalizão de povos com diferentes culturas, diferentes origens, mas um único objetivo: destruir Israel. Ao lado da Pérsia, aparecem nomes como Cush, possivelmente Etiópia ou Sudão, Put, provavelmente Líbia, Gomer e Bet Togarma, regiões associadas à Anatólia e ao Cáucaso, hoje ligadas à Turquia. A Rússia, representada pelo príncipe do extremo norte, surge como cabeça dessa coalizão. O que temos então é um mapa impressionante, uma aliança que vai do norte ao sul, do leste ao oeste, convergindo sobre a pequena terra de Israel. É impossível não ver o paralelo com o mundo atual. Hoje vemos a Rússia se consolidando como aliada estratégica do Irã, especialmente em questões militares. O Irã fornece drones e armas para a Rússia em seus conflitos, enquanto a Rússia ajuda o Irã em sua corrida nuclear e em sua presença no Oriente Médio. A Turquia, embora membro da OTAN, tem se afastado do Ocidente e se aproximado de Moscou e Teherã. Países africanos e árabes, como Sudão e Líbia, frequentemente entram nesse eixo de influência. É como se o mapa que Ezequiel desenhou começasse a se colorir diante dos nossos olhos. Mas o papel da Pérsia vai além da geopolítica. Ele é espiritual. Desde a Revolução Islâmica, o Irã se apresenta não apenas como uma nação, mas como o coração ideológico de um movimento que deseja ver Israel destruído. Diferente de outros países árabes, cujo conflito com Israel muitas vezes tem raízes territoriais, o Irã assumiu uma postura escatológica. Seus líderes falam da destruição de Israel como parte do cumprimento de uma missão espiritual. Eles creem que, ao varrer Israel do mapa, abrirão caminho para a manifestação do Mahdi, a figura messiânica do Islã xiita. Isso torna o Irã mais perigoso do que qualquer outro inimigo. Não é apenas uma questão de terras, mas de fé. Não é apenas política, mas religião.
Não é apenas conflito, mas escatologia. Eles não buscam apenas vitória militar, mas acreditam que sua luta tem valor eterno. É exatamente esse tipo de convicção que a profecia bíblica descreve. Uma nação que se une a outras em uma investida movida por forças espirituais, seduzida pela ideia de que pode derrotar o povo de Deus. Ezequiel diz que Deus mesmo colocará anzóis nos queixos de Gog e de seus aliados, conduzindo-os à batalha. Em outras palavras, não será apenas a ambição humana que moverá essa guerra. Será o próprio Senhor quem permitirá que essa coalizão se forme, para que, ao final, sua glória seja revelada. Isso é impressionante, porque ao olharmos para as alianças atuais, vemos líderes se aproximando, tratados sendo assinados, estratégias sendo elaboradas. Mas por trás disso há um propósito divino. É Deus quem guia a história. Ele permite que as peças se movam no tabuleiro, porque já sabe como terminará a partida. E qual é o desfecho? Não é a vitória da coalizão, não é a destruição de Israel, é a intervenção sobrenatural de Deus. A guerra de Gog e Magog é diferente de todas as outras porque não terminará em negociação. Não haverá mesa de paz. Não haverá vencedores humanos. O Senhor intervirá diretamente. Ezequiel descreve terremotos que abalam toda a terra, montanhas que se desfazem, precipícios que desmoronam. Ele fala de fogo, de enxofre, de tempestades de saraiva. Ele diz que os exércitos inimigos entrarão em confusão, voltando-se uns contra os outros. O terror será tão grande que a destruição será inevitável. Aqui, a Pérsia, o atual Irã, entra em destaque novamente, porque é uma das nações que mais se exaltará contra Israel. Seus discursos inflamados, seu ódio declarado, sua obsessão pela destruição dos judeus fazem dela uma das vozes mais altas dessa coalizão. Mas será exatamente essa arrogância que se tornará sua queda. Quanto mais se levantar contra Israel, mais evidência dará de que a profecia está se cumprindo. Quanto mais desafiar o povo do Senhor, mais clara será a intervenção divina quando a derrota vier. Ezequiel chega a descrever as consequências dessa guerra. Ele fala que os mortos serão tantos que levará 7 meses para enterrar todos, que haverá uma cidade chamada Ramona, o Vale das Multidões, destinada apenas para os corpos dos invasores, que os israelitas passarão 7 anos queimando as armas deixadas para trás, aproveitando seus restos como combustível. Isso não é apenas detalhe histórico, é uma mensagem espiritual. Mostra que a vitória será completa, total, definitiva. Mostra que Deus não permitirá que reste dúvida. O mundo inteiro saberá que foi o Senhor quem interveio. Quando pensamos nisso, precisamos refletir. Estamos vivendo um tempo em que tudo aponta para esse cenário. As alianças estão sendo formadas. O ódio contra Israel cresce. A retórica aumenta. O cerco se fecha. E ao mesmo tempo vemos o povo judeu de volta à sua terra, prosperando, vivendo como nação, exatamente como os profetas anunciaram. Isso não é acaso. Isso é cumprimento. E diante disso, cada um de nós precisa decidir como reagirá, porque há apenas 2 formas de olhar para essa profecia. Podemos vê-la como motivo de medo, imaginando os horrores da guerra, ou podemos vê-la como motivo de esperança, sabendo que é o próprio Deus quem luta por seu povo, que é o próprio Senhor quem mostra sua glória. Para aqueles que estão em Cristo, essa não é uma mensagem de terror, mas de consolo. Significa que, em meio ao caos, Deus ainda governa. Que mesmo quando o mundo parece fora de controle, a mão do Senhor ainda guia a história. E se a Pérsia, hoje Irã, parece ter se firmado como inimiga, precisamos lembrar que a Bíblia também fala de remanescentes. Que mesmo entre as nações que se levantam contra Israel, haverá aqueles que reconhecerão o Senhor. Jeremias 49 fala da restauração de Elão nos últimos dias. Zacarias 14
diz que aqueles que restarem das nações subirão a Jerusalém para adorar ao rei. Isso significa que a história da Pérsia não termina no ódio. Ainda pode haver redenção, ainda pode haver salvação, ainda pode haver transformação, mas até lá o cenário se intensificará. O Irã continuará a ser protagonista da hostilidade contra Israel, continuará a financiar grupos, a se armar, a proclamar sua retórica, continuará a ocupar o centro das atenções proféticas, e cada movimento que fizer será apenas mais uma peça confirmando aquilo que a palavra já anunciou. Tudo isso nos leva a uma conclusão inevitável. A guerra de Gog e Magog não é apenas uma possibilidade distante. Ela é uma realidade que se aproxima. E a Pérsia, o atual Irã, estará no centro desse conflito. Para o mundo, isso será visto como um desastre geopolítico. Para os crentes, será o cumprimento de uma promessa. Porque quando tudo parecer perdido, o Senhor se levantará e sua glória encherá a terra. Na sua opinião, como vemos hoje a influência da Pérsia, Irã, no cenário profético? Quando lemos as palavras de Ezequiel, é impossível não sentir a intensidade da cena. Ele descreve um momento em que o inimigo vem contra Israel com confiança, acreditando que sua força numérica e seu poderio militar garantem a vitória. Eles se levantam como um exército invencível, planejando a invasão como quem marcha para uma vitória certa. Mas nesse exato momento, Deus intervém. A batalha de Gog e Magog não é vencida por armas humanas, nem por estratégias militares. Ela é vencida pela mão poderosa do Senhor. O profeta nos conta que haverá um terremoto tão grande que abalará toda a terra de Israel. Imagine as montanhas estremecendo, os vales se rasgando, as cidades sendo sacudidas de sua base. O chão sob os pés dos exércitos invasores não será firme, mas um abismo de instabilidade. Esse terremoto não será um simples fenômeno natural. Ele será a assinatura divina, um abalo que mostra ao mundo inteiro que é o Criador quem está se levantando em defesa de seu povo. As montanhas cairão, os penhascos ruirão, os muros de cada cidade desmoronarão. O que parecia sólido se desintegrará em instantes. Essa imagem é um lembrete de que nenhuma fortaleza humana é capaz de resistir à voz de Deus. Nenhum poder terreno pode se manter de pé quando o Senhor decide intervir. O terremoto é o início de uma sequência de julgamentos, cada um mais terrível que o outro, cada um revelando a fúria santa do Deus que defende a sua herança. Mas não será apenas a terra que se levantará contra os invasores. Ezequiel fala de confusão entre os exércitos. Homens que marcharam lado a lado, unidos pelo mesmo ódio, se voltarão uns contra os outros. O Senhor colocará a espada de um contra o outro. Imagine a cena: soldados russos, iranianos, turcos, líbios, etíopes, todos reunidos com um objetivo comum, de repente se atacando mutuamente em desespero, sem entender o que está acontecendo. Essa é a obra de Deus. Ele lança confusão, ele quebra alianças, ele expõe a fragilidade da união que parecia tão forte, e quando a confusão toma conta, vem o fogo. O profeta descreve chuvas torrenciais, saraivadas de pedras, fogo e enxofre descendo do céu. É como se os céus se abrissem em juízo, despejando sobre os invasores o peso da ira divina. Nenhuma tecnologia poderá resistir. Nenhum sistema de defesa aérea será capaz de deter o que vem do alto. As armas mais sofisticadas se tornarão inúteis diante da chuva de fogo enviada pelo Senhor. Essa descrição ecoa outras passagens das Escrituras. É impossível não lembrar de Sodoma e Gomorra, cidades destruídas pelo fogo e enxofre que caíram dos céus. É impossível não lembrar das pragas do Egito, quando o Senhor mostrou ao faraó e a todo o povo que ele é o único Deus. É impossível
Não associar com as palavras de Jesus em Mateus 24, quando ele fala de sinais no céu e na terra, de catástrofes que anunciarão o fim dos tempos. A guerra de Gog e Magog não é um evento isolado. Ela está conectada ao grande enredo da redenção, ao drama final em que Deus se levanta para mostrar sua glória. Ezequiel é claro sobre o propósito desse juízo. Ele diz: "E eu me engrandecerei, e me santificarei, e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor." Esse é o ponto central. Não é apenas sobre a defesa de Israel, é sobre a revelação da glória de Deus. É sobre mostrar ao mundo inteiro, de uma vez por todas, que o Senhor reina sobre as nações, que Ele é quem dirige a história, que nenhuma aliança, nenhum exército, nenhum governante pode se levantar contra o seu propósito. As consequências dessa intervenção são assombrosas. O número de mortos será tão grande que a terra ficará marcada por séculos. Ezequiel fala que os israelitas levarão 7 meses para enterrar os corpos dos invasores. Haverá equipes designadas apenas para isso. Pessoas incumbidas de percorrer a terra, marcar os ossos, recolher os restos, purificar o solo. Isso mostra a dimensão do massacre. Não será uma vitória comum, será uma aniquilação total, e não para por aí. O profeta diz que as armas deixadas para trás serão tantas que o povo de Israel as usará como combustível por 7 anos. Espadas, lanças, escudos, carroças, hoje traduzidos em tanques, mísseis, rifles, veículos blindados, todos se tornarão inúteis, reduzidos a ferro e madeira para alimentar fogueiras. Essa imagem é poderosa. Mostra que aquilo que foi levantado contra o povo de Deus não terá utilidade alguma. O que era arma de destruição se transformará em cinzas sob o controle do Senhor. Outro detalhe impressionante é a descrição de um banquete macabro. O Senhor chama as aves de rapina e os animais selvagens para se alimentarem da carne dos guerreiros caídos. Ele convoca as aves do céu para um grande sacrifício. Comereis carne de poderosos, bebereis sangue de príncipes da terra. Essa linguagem forte é um símbolo do juízo total. Aqueles que se exaltaram serão reduzidos a alimento para os animais. Aqueles que se consideravam invencíveis serão expostos em sua fragilidade. Esse banquete de aves e feras é uma forma de Deus declarar que a sua vitória é completa, que nada restará dos inimigos. E mais uma vez, isso ecoa em outras partes da Bíblia. Em Apocalipse 19, João descreve algo semelhante, uma convocação das aves para se banquetear com a carne de reis, capitães e poderosos, após a batalha final em que Cristo, montado em um cavalo branco, derrota as nações rebeldes. Isso mostra que a guerra de Gog e Magog não é apenas um episódio histórico. Ela está ligada ao clímax da história, ao grande dia do Senhor em que o mal será esmagado de uma vez por todas. A mensagem é clara. A intervenção de Deus será tão visível, tão inegável, que não haverá espaço para dúvidas. As nações saberão que foi o Senhor. Os povos verão que Israel não venceu por sua própria força, mas pela mão do seu Deus. E o próprio Israel reconhecerá isso. Até mesmo os céticos, os que duvidam, terão que admitir que algo sobrenatural aconteceu. Mas há um detalhe ainda mais profundo. Ao permitir que essa coalizão se levante, Deus também está julgando os corações. Ele está expondo a rebeldia das nações, o ódio contra o seu povo, a arrogância dos poderosos. Ele não força ninguém a odiar Israel. Mas ele permite que aqueles que já têm esse ódio em seus corações se unam, para que, em sua tentativa de destruir, sejam destruídos. É como se o Senhor dissesse: vocês querem se levantar contra o meu povo? Então venham, reúnam-se, mostrem toda a sua força, e eu mostrarei quem é o Senhor. Esse princípio
não se aplica apenas às nações, mas também às nossas vidas. Quantas vezes o inimigo se levanta contra nós, acreditando que pode nos destruir? Quantas vezes as forças das trevas se organizam, planejando nossa queda? Mas, no momento certo, o Senhor intervém. Ele lança confusão nos planos do inimigo, transforma suas armas em cinzas, mostra que a vitória pertence a Ele. O que acontece em escala mundial em Ezequiel 38 e 39 também acontece em escala pessoal na vida de cada filho de Deus. Por isso, essa profecia não deve nos causar medo, mas confiança. Ela nos mostra que o Senhor não abandona os seus, que Ele luta por aqueles que lhe pertencem, que Ele não deixa que o inimigo tenha a última palavra, que mesmo quando tudo parece perdido, Ele se levanta em poder e glória. A guerra de Gog e Magog é ao mesmo tempo juízo e esperança. Juízo para as nações rebeldes, esperança para o povo de Deus. É um lembrete de que a história não está fora de controle, que o Senhor reina. Que Ele é o mesmo que libertou Israel do Egito, o mesmo que restaurou Jerusalém após o exílio, o mesmo que enviou seu Filho ao mundo para trazer salvação. Ele não mudou, Ele é fiel, Ele cumpre sua palavra. E quando olhamos para as manchetes de hoje, para o avanço das alianças, para o ódio declarado contra Israel, não podemos negar. Estamos nos aproximando desse cenário, mas longe de nos desesperar. Isso deve nos levar a levantar os olhos e esperar pela intervenção de Deus. Porque o mesmo Senhor que prometeu juízo, também prometeu redenção. E quando Ele se levantar, não apenas Israel verá a sua glória, mas o mundo inteiro será confrontado com a verdade de que só o Senhor é Deus. O que mais te impacta nessa intervenção sobrenatural de Deus contra Gog e Magog? Quando falamos da Pérsia ou do atual Irã, é fácil enxergar apenas a face hostil, a retórica agressiva, o ódio inflamado contra Israel. É fácil associar esse país apenas às manchetes de jornais que falam sobre armas nucleares, sobre financiamento de grupos terroristas, sobre ameaças constantes. Mas a Bíblia nos convida a olhar além do que os olhos naturais veem. Porque o mesmo Deus que anuncia juízo também fala de redenção. O mesmo Senhor que permite que a Pérsia se levante contra Israel também promete que um dia haverá restauração. No livro de Jeremias, capítulo 49, encontramos uma profecia que parece quase esquecida, mas que tem um peso tremendo para o nosso tempo. O profeta fala sobre Elão, uma das regiões antigas da Pérsia, e anuncia que o Senhor quebraria o arco de Elão, a sua principal força. Diz que espalharia seus habitantes por todas as nações, que o terror viria sobre eles. Mas então, no final da profecia, há uma promessa surpreendente. Nos últimos dias, porém, restaurarei a sorte de Elão, diz o Senhor. Aqui vemos o coração de Deus. Ele é justo e santo, julga o pecado, derruba a arrogância, mas também oferece restauração. Ele não se esquece das nações. Mesmo aquelas que se levantam contra o seu povo têm a oportunidade de experimentar sua graça. Isso significa que, embora o Irã esteja hoje no centro da hostilidade contra Israel, não podemos esquecer que Deus ainda tem planos para essa nação. Não para a sua estrutura política, não para o regime que exalta o ódio, mas para o povo. Homens e mulheres, jovens e crianças que vivem naquele território e que também são alvo do amor de Deus. O Senhor já está fazendo algo no Irã, e quem acompanha os testemunhos sabe. O cristianismo cresce ali de forma impressionante, apesar da perseguição. Igrejas subterrâneas se multiplicam. Pessoas têm sonhos e visões com Jesus. Homens e mulheres que nunca ouviram o Evangelho recebem revelações do próprio Cristo. É como se no meio da escuridão uma chama estivesse sendo acesa.
Isso não deveria nos surpreender, porque o plano de Deus sempre foi abençoar todas as nações por meio de Israel. Foi isso que ele prometeu a Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Israel é o palco da revelação, mas o alvo final é a redenção do mundo. A guerra de Gog e Magog mostra o juízo de Deus, mas Jeremias 49 nos lembra que, até mesmo entre os povos que participam dessa aliança, haverá um remanescente, e esse remanescente será alcançado pela graça. Zacarias também fala de um tempo em que, após a intervenção divina, as nações restantes subirão a Jerusalém, ano após ano, para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Isso significa que no fim da história, até mesmo povos inimigos se curvarão diante do Senhor. Isso nos leva a uma reflexão profunda. Deus não vê as nações apenas pelo que são hoje. Ele vê o que podem ser transformadas pela sua glória. E aqui está a aplicação para a igreja. Muitas vezes olhamos para pessoas e povos e os julgamos apenas pelo presente, apenas pelas suas falhas, pelas suas hostilidades. Mas Deus nos chama a enxergar além. Ele nos chama a crer na restauração, a pregar o Evangelho até os confins da terra, inclusive em lugares onde parece impossível. Quem diria, há 50 anos, que haveria um avivamento subterrâneo no Irã? Quem poderia imaginar que muçulmanos radicais teriam visões de Jesus e se entregariam a ele, mesmo sob risco de morte? Isso é obra do Espírito Santo. É a prova de que o Senhor não abandonou as nações. Para nós, como igreja, a profecia de Gog e Magog não é apenas um alerta sobre a guerra que virá. É também um chamado para missões, para intercessão, para a proclamação do Evangelho. Precisamos orar não apenas por Israel, mas também pelas nações que se levantam contra Israel. Precisamos interceder por povos que hoje são inimigos, mas que amanhã podem ser irmãos na fé. Precisamos lembrar que, no sangue de Cristo, não há judeu nem grego, não há bárbaro nem cita, não há escravo nem livre, mas todos podem se tornar um só povo. O apóstolo Paulo, em Romanos 11, fala do mistério da salvação dos gentios. Ele diz que Israel, por um tempo, teve o coração endurecido, para que a plenitude dos gentios pudesse entrar. Mas depois, todo Israel será salvo. Isso nos mostra que o plano de Deus é abrangente, que inclui tanto o povo judeu quanto as nações. E se a plenitude dos gentios precisa entrar, isso inclui também iranianos, russos, turcos, africanos, europeus, brasileiros. Isso inclui homens e mulheres de todas as línguas e povos. Quando olhamos para o cenário de Ezequiel 38 e 39, vemos o juízo. Mas quando olhamos para Jeremias 49, vemos a esperança. Isso é fundamental para que não caiamos no erro de pregar apenas a destruição. Sim, haverá juízo e será terrível. Sim, as nações que se levantam contra Israel experimentarão a ira de Deus, mas ao mesmo tempo haverá remanescentes, haverá salvação, haverá restauração. O Evangelho continuará a avançar, mesmo em meio à escuridão. E isso é especialmente relevante para nós hoje, porque a igreja também enfrenta perseguição. Em muitos países, cristãos são mortos por sua fé, igrejas são fechadas, bíblias são proibidas. Mas em todos esses lugares, o testemunho cresce, o sangue dos mártires continua sendo semente e o Espírito Santo continua se movendo. Isso deve nos encher de coragem. Se o Senhor pode levantar um remanescente até mesmo na Pérsia, Ele pode levantar também em qualquer lugar do mundo. Além disso, precisamos refletir sobre o papel da igreja como atalaia. Ezequiel foi chamado para ser sentinela, para avisar o povo sobre o perigo. Nós também somos chamados a vigiar, a alertar, a anunciar o que está por vir. Não para gerar medo,
mas para gerar arrependimento e fé. Precisamos proclamar que o juízo está às portas, mas que ainda há tempo para buscar a Deus. Precisamos dizer às nações que o Senhor está voltando, que Cristo reinará, que todo joelho se dobrará. E isso deve começar em nossas próprias vidas. Porque a mensagem de Ezequiel não é apenas para os grandes reinos, mas também para cada coração. O mesmo Deus que julga nações também julga indivíduos. O mesmo Senhor que expõe o ódio coletivo também confronta o pecado pessoal. E o mesmo Deus que promete restaurar Elão também promete restaurar todo aquele que se volta para ele em arrependimento. Portanto, quando pensamos na Pérsia, precisamos ter dois olhares. O primeiro, profético, reconhecer que ela faz parte da coalizão contra Israel e que, em algum momento, será instrumento do juízo divino. O segundo, missionário, lembrar que Deus tem planos de restauração, que já está salvando pessoas naquele território, que já está levantando um remanescente. Não podemos nos esquecer disso. E, finalmente, precisamos aplicar isso ao nosso chamado como igreja. Não somos espectadores passivos do cumprimento da profecia. Somos participantes ativos do plano de Deus. Fomos chamados para ser luz no mundo, sal da terra, embaixadores de Cristo. Fomos chamados para pregar, para interceder, para amar até mesmo os inimigos. Fomos chamados para preparar o caminho da volta do Senhor. A guerra de Gog e Magog mostra a glória de Deus em juízo. A promessa da restauração de Elão mostra a glória de Deus em redenção. E a igreja está no meio disso, chamada a ser testemunha em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. O que significa que até mesmo a Pérsia, até mesmo os lugares de maior hostilidade, estão incluídos no plano de Deus. E se isso é verdade, então não devemos temer. Devemos vigiar, devemos orar, devemos pregar, porque o dia está chegando. E quando chegar, aqueles que permanecerem firmes, que guardarem a fé, que não se deixarem abalar, verão a glória do Senhor. E assim como Israel reconhecerá o seu Deus, a igreja verá o cumprimento da promessa. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Você crê que Deus pode levantar um remanescente até mesmo na Pérsia? Escreva sua fé nos comentários. A jornada que percorremos até aqui nos levou a contemplar o mistério profundo das profecias de Ezequiel, a força inquietante da aliança de Gog e Magog, o papel central da Pérsia nesse enredo, o juízo inevitável que virá sobre as nações que se levantam contra Israel e, ao mesmo tempo, a promessa de redenção para os povos e indivíduos que se voltam ao Senhor. Agora, ao chegarmos ao final desse caminho, precisamos parar e refletir. O que tudo isso significa para nós hoje? O que Deus quer comunicar à sua igreja por meio dessas visões tão antigas e, ao mesmo tempo, tão atuais? A primeira lição é clara. A palavra de Deus é verdadeira e se cumpre com perfeição. O que Ezequiel escreveu há mais de 2 milênios, ainda no cativeiro da Babilônia, está se desenrolando diante dos nossos olhos. As alianças que ele descreveu, a hostilidade que ele anunciou, os movimentos das nações, tudo isso já se encontra em marcha no cenário mundial. Isso não é coincidência, isso não é acaso. É a fidelidade do Deus que governa a história. Isso deve nos encher de reverência. Não estamos diante de meras especulações, mas diante do cumprimento vivo da profecia. A segunda lição é igualmente poderosa. Deus é o Senhor das nações. Reis podem se levantar, coalizões podem se formar, discursos podem inflamar multidões, mas nada disso escapa ao controle divino. O Senhor é quem coloca anzóis nos queixos de Gog e o conduz à batalha.
Ele é quem permite que os poderosos se unam, não para triunfarem, mas para serem derrotados diante da sua glória. Isso nos mostra que a geopolítica mundial, por mais complexa que pareça, é apenas cenário para a revelação do poder de Deus. A história humana não caminha ao acaso, ela é conduzida pelas mãos do Altíssimo. A terceira lição é de consolo e no profundo. O povo de Deus não está sozinho. Israel, muitas vezes cercado, odiado e ameaçado, verá a intervenção direta do Senhor em seu favor. A igreja, muitas vezes perseguida, desprezada e pressionada, também pode descansar na mesma promessa. O mesmo Deus que lutará por Israel é o Deus que luta por nós. O mesmo Senhor que confundirá os exércitos inimigos é o Senhor que desfaz os planos do maligno contra a nossa vida. Isso significa que, mesmo quando nos sentimos cercados, não precisamos temer. Há um Deus que se levanta em nosso favor. Mas a quarta lição é também um alerta. O juízo virá. O Senhor é paciente, cheio de misericórdia, mas também é justo e santo. As nações que se levantam contra ele experimentarão sua ira. Aqueles que rejeitam sua palavra, que se exaltam contra o seu povo, que zombam da sua promessa, terão de enfrentar sua justiça. Isso vale para governos, mas também para indivíduos. Cada pessoa será confrontada diante da santidade de Deus. Por isso, não podemos brincar com a graça, não podemos adiar o arrependimento. Não podemos tratar como banal aquilo que é eterno. E é aqui que chegamos à quinta lição, talvez a mais esperançosa. Há redenção disponível até o último instante. Jeremias nos lembra que até mesmo a Pérsia, tão hostil, terá sua sorte restaurada nos últimos dias. Isso significa que não existe coração tão endurecido que não possa ser quebrantado. Não existe nação tão distante que não possa ser visitada. Não existe inimigo tão feroz que não possa ser transformado em amigo pela cruz de Cristo. Essa é a mensagem do Evangelho. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E se isso é verdade para nações, é ainda mais verdade para cada pessoa. Talvez alguém carregue culpas profundas, feridas antigas, pecados ocultos. Talvez pense que não há mais volta, que não há mais chance. Mas a voz do Senhor continua ecoando. Ainda há tempo, ainda há redenção, ainda há perdão. A cruz de Cristo é a maior prova de que Deus não nos trata segundo os nossos pecados, mas segundo a sua misericórdia. Foi ali, no madeiro, que a justiça e a graça se encontraram, que o juízo e o amor se abraçaram. Foi ali que se decidiu a nossa eternidade. E agora, enquanto as nações se agitam, enquanto o mundo caminha para o clímax profético, a pergunta que ecoa é: estamos prontos? Estamos preparados para a volta do Senhor? Porque tudo o que vemos, as guerras, as alianças, os terremotos, as perseguições, tudo isso aponta para o mesmo destino, o dia em que os céus se abrirão e o Filho do Homem virá com poder e grande glória. E nesse dia não haverá mais tempo para escolher. Nesse dia não haverá mais oportunidade para arrependimento. Nesse dia, os que estiverem em Cristo se alegrarão e os que o rejeitaram se lamentarão. Por isso, o chamado é urgente. Não podemos viver como se tivéssemos todo o tempo do mundo. Não podemos ser como as virgens insensatas da parábola que deixaram faltar o azeite e perderam a chegada do noivo. Precisamos estar com as lâmpadas acesas, com o coração vigilante, com a vida alinhada à vontade de Deus. Precisamos estar firmes na fé, constantes na oração, ativos na missão. Precisamos viver como peregrinos, sabendo que este mundo não é o nosso lar definitivo. E mais do que isso, precisamos anunciar essa esperança ao mundo. A guerra de Gog e Magog nos lembra que o fim se aproxima, mas também que há uma mensagem a ser proclamada antes do fim. Jesus disse: "E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim."
Isso significa que a igreja tem um papel decisivo nesse tempo. Não estamos aqui apenas para esperar. Estamos aqui para agir, para pregar, para orar, para interceder, para testemunhar. A volta de Cristo não deve ser para nós motivo de medo, mas de expectativa. Não é ameaça, é promessa. Não é condenação, é esperança. O mundo verá o juízo, mas a igreja verá a redenção. As nações se abalarão, mas os que confiam no Senhor permanecerão firmes. Por isso, a nossa mensagem precisa ser de encorajamento. Em meio ao caos, o Senhor reina. Em meio à guerra, o príncipe da paz está às portas. Em meio ao desespero, há uma esperança viva, e o seu nome é Jesus Cristo. Assim, ao concluir essa reflexão sobre Gog e Magog, sobre a Pérsia e as nações, sobre o juízo e a redenção, deixemos que essa mensagem ecoe em nosso coração. O Senhor é fiel, Ele cumpre sua palavra, Ele não abandona os seus, Ele já venceu. Cabe a nós, agora, escolher de que lado estaremos quando os céus se abrirem. Cabe a nós decidir se viveremos para este mundo passageiro ou para a eternidade que nos aguarda. Cabe a nós, hoje, abrir o coração e dizer: vem, Senhor Jesus. E enquanto Ele não vem, que possamos ser fiéis, que possamos vigiar, orar, perseverar, que possamos proclamar sua palavra com ousadia, que possamos amar como Ele nos amou, que possamos viver de tal forma que, quando o Senhor se manifestar, possamos ouvir sua voz dizendo: muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Essa é a maior esperança. Esse é o destino final de todo aquele que crê. Portanto, não temas as guerras, não temas as alianças dos poderosos, não temas os rumores de destruição. O Senhor já declarou o fim desde o princípio, e o fim é vitória, o fim é redenção, o fim é vida eterna. Que essa certeza seja a âncora da nossa alma, firme e inabalável até o dia glorioso em que veremos o Rei em sua majestade. O que significa para você estar preparado para a volta gloriosa de Cristo? Parabéns por ter chegado até aqui. Deixe seu comentário e compartilhe este vídeo para mais pessoas. E assista os outros vídeos do canal. Gratidão e Deus te abençoe.